Abrindo a palavra no livro de Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvidor dos seus ouvidos. Amém, irmãos? Diante dessa palavra, Senhor, a qual o Senhor ministrou no meu coração, trazendo para os nossos irmãos e aqueles a qual estamos ouvindo neste momento e também vão ouvir depois, veio esse tema, é tempo de buscarmos ou identificarmos o dom de discernimento espiritual sobre as nossas vidas. Mas por que temos que buscar este dom? Por que é tão fundamental e importante este dom? Para que nós possamos vir tomar decisões sábias, identificar a origem de manifestações, seja espirituais, seja divinas, seja humana, ou seja demoníaca. É necessário nós também estarmos identificando o bem e o mal. E também para alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. Esse dom nos ajuda a discernir a verdade por trás das aparências, proteger contra influências negativas e tomar decisões mais conscientes em diversas áreas da nossa vida, incluindo principalmente a nossa vida espiritual e a prática da mesma. Nesses últimos tempos, é necessário nós estarmos atentos com quem nós estamos batalhando. É necessário nós estarmos alertas em decisões sábias a ser tomadas. E para que nós venhamos tomar decisões sábias, são necessários nós usarmos discernimento espiritual, entendimento, sabedoria. Isso só vem do alto. Só vem quando verdadeiramente nós buscarmos ao Senhor. O dom de discernimento também, em um sentido geral, quanto como um dom espiritual específico, é essencial para quê? Na minha e na sua vida. E o Senhor me fez lembrar alguns tópicos quando o Glauber me lançou a essa proposta, né, de estarmos aqui participando. E um dos primeiros tópicos a qual veio à minha mente foi tomar decisões sábias. Isso sim é discernir. Quando nós tomamos decisões sábias, como está escrito no livro de Provérbios, no versículo 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escreves no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, quando o Senhor diz assim que nós devemos confiar nele de todo o nosso coração e não na nossa própria capacidade humana, não no nosso próprio intelectual, ou então no nosso eu acho, eu penso, eu tenho que ser assim, não. Confie plenamente no Senhor, de todo o seu coração, no que a sua palavra diz. Porque a mesma diz que tudo o que passar, tudo o que vier a passar da palavra é de procedência maligna. Nós temos que estar atentos, irmãos, nesses últimos dias, porque são tantos ensinamentos,
são tantas coisas que venham para tirar o nosso foco, e nós temos que estar atento a tomar decisões sábias, e para tomar decisões é necessário ter discernimento espiritual. Nós temos que estar atento a isso. O discernimento nos ajuda a avaliar as situações e escolhas com clareza, evitando as armadilhas e escolhendo o melhor caminho. Um exemplo claro para nós nesta noite foi o de Sansão, biblicamente falando. Dalila entrelaçou, enganou, conduziu, maquinou, armou, e Sansão caiu. Naquele momento, Sansão caiu na armadilha de Dalila. Porque em tudo ali envolveu também sentimento, as emoções. E é aí onde mora o perigo. Porque nós, muitas das vezes, estamos agindo não pela razão, e sim pela emoção. E nós temos que tomar decisões sábias, sim. Para que seja tomada, é necessário o discernimento espiritual. Com clareza, sem dúvida, sem o engano e sem a proporção do jeitinho. Porque na maioria das vezes existe o jeitinho, a proporção de achar. E nós temos que ter muito cuidado com o nosso ciclo. Com o que eu estou, como eu estou. Porque na maioria das vezes, irmãos, nós estamos agindo tipo de momento. Ah, foi o momento. E são esses momentos que muitas das vezes está lançada as armadilhas. Apenas uma palavra que sai da nossa boca, alguém pode nos jogar em um laço. E nós temos que estar atentos para saber discernir o que sai da nossa boca. Esse é o primeiro. Aí vem o segundo, identificar o bem e o mal. Eu costumo dizer que meu filho tem 5 anos de idade. E muitas horas, às vezes, as pessoas dizem, mas ele não sabia. Todo ser humano, ele já é nato de saber o que é o bem e o mal. Não importa a idade que ele tenha. Claro que muitas das vezes eles correm perigo, sim. Mas eles sabem o que é o bem e o mal. Em Provérbios 16, 17 diz, o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Olha só, é necessário, irmãos, a gente estar se desviando daquilo que nos tirou foco, daquilo que vem para querer, deixar você cabisbaixo, sem compreender o seu propósito. O para que você está, ou você vai, ou você vem. É necessário se desviar. Ainda também dizem Provérbios 8:13, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Irmãos, existem várias formas de praticar o mal.
como já falei aqui, às vezes apenas a nossa boca. De que é? O que é que tem saído da nossa boca? Porque a própria palavra diz que não se pode sair duas fontes, ter duas fontes, água doce e água salgada. Então, da mesma forma, é a nossa boca. O que é que tem saído da nossa boca? Será se eu tenho desejado bem? Será se eu tenho feito bem? Será se as minhas palavras, o que sai da minha boca, tem edificado os outros? Ou o que tem saído é mal? Porque isso o Senhor aborrece. O mau caminho e a boca perversa. Ou seja, a boca que de vez de edificar, amaldiçoa. A boca que de vez de abençoar, maldiz. E não só nesse sentido, até para a nossa própria vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão só atentos a se queixar, murmurar, a lembrar de coisas que não foram boas. E isso também não é bom para nossas vidas. E nós temos que saber identificar isso também. Existe algo tão notório nesses últimos dias. Eu estou fraco na minha fé. Sim, você pode ficar. Mas você também pode se levantar. E a própria palavra do Senhor diz que ela é água viva. Ela é a fonte da vida. Então, a gente tem que fazer notório de que fonte eu estou bebendo. A gente tem que saber identificar isso. Por que é que eu estou assim? Eu posso sim passar por um momento, mas eu não posso permanecer nesse momento o tempo todo, né? E é algo para a gente analisar. Não eu apontar você, mas você fazer uma autoanálise de si. Parar mais para ouvir, dar atenção à questão do ouvir a palavra de Deus. Porque nós temos que estar atento a isso. A saber se a identificar. Não, eu não aceito, eu tenho que fazer algo, eu tenho que sair desse comodismo. Porque não é pouco as pessoas que muitas das vezes estão se entregando, desistindo. E eu quero fazer um ênfase aqui nesse sentido que Jesus não desistiu em nenhum momento. Jesus não desistiu. Ele sabia de tudo o que ele ia passar. Mas em nenhum momento Jesus retrocedeu. Jesus permaneceu. E em tudo o que ele permaneceu foi para glorificar o nome do Senhor. O que você está passando hoje, você não tem entendido hoje, mas creia que é para glorificar o nome do Senhor lá na frente. Porque esse é o nosso viver. Esse tem que ser o nosso viver em tudo, para glorificar o nome do Senhor. E não se deixar levar. Eu coloquei uma observação aqui nesse identificar o bem e o mal, que ele nos permite distinguir o que é genuinamente bom e edificante do que é falso, enganoso ou prejudicial. O que é que tem lhe prejudicado? Em que armadilha de falsidade você tem caído? No sentido de dizer isso, você sabe que é certo, mas você está se deixando levar pelo que é falso. Outra coisa que nós devemos estar atentos. Irmãos, tem pessoas que elas estão ali do nosso lado,
mas por um breve momento, muitas das vezes elas têm agido de má fé, de engano, se prejudicando e prejudicando a outros, isso é prejuízo para o reino de Deus. Nós temos que estar atentos para que nós não venhamos cair nessas ciladas, nessas armadilhas. São coisas minuciosas, não são coisas grandes, não, que vêm para nos tirar da presença do Senhor. São coisas pequenas que muitas das vezes os cristãos estão se embaraçando. E é algo para se discernir, para ser identificado no nosso meio. O terceiro ponto é proteger-se de influências negativas. Eita, é forte, né? Proteger-se de influências negativas. Em 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Por quem eu tenho me deixado influenciar? São por coisas negativas? São pelo apontar? São por, eu não gosto? Ei, proteja-se de influências negativas. Jesus, em todo tempo, ele não se deixou levar. Até aqueles que eles andavam, os seus discípulos, Jesus o exortava, o corrigia. E nós temos que estar atentos, irmãos. Porque eu não vou mais gostar de fulano, de Beltrano. Não, irmãos. Mas está sendo bom para você isso? Isso está lhe edificando, está fazendo você crescer na sua fé? Se não está, irmão, lhe edificando, proteja-se. Se guarde. Porque isso não é bom. O próprio Paulo nos exorta a não nos unirmos em julgo desigual com os incrédulos, destacando a importância de escolher cuidadosamente nossas companhias. Em 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tomem juízo e deixem de pecar. Para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês nunca realmente conheceram a Deus. Às vezes, irmãos, nós não queremos ser corrigidos, exortados, chamado a atenção. Mas deixa eu dizer que claramente separa o nosso bem. Proteja-se de más influências negativas. Não se deixe levar. Não se deixe ser conduzido. Não caia nessa armadilha. Porque muitas das vezes ainda existe aquela coisa. Foi culpa de... Não. Eu aprendi que a primeira vez a pessoa pode me enganar. Na segunda vez, ela me enganou porque eu quis. Esteja atento. Proteja-se. Vigie. O discernimento ajuda a identificar
e evitar influências espirituais negativas, seja em pessoas, situações ou ensinamentos. Ei, tem pessoas que estão pegando a própria palavra para querer conduzir os outros ao erro. Isso não é positividade, isso é negatividade. E é aí onde o Senhor nos alerta que nós devemos saber identificar as más influências. Irmãos, é em todos os âmbitos, viu? Não é só no espiritual. Ah, mas fulano é tão boazinha. Ah, mas eu gosto tanto. Sim, isso não impede você gostar, mas não é necessário você se deixar ser influenciado, enganado. Porque a própria palavra é a palavra que está dizendo: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A quinta coisa que me chamou a atenção: alinhar a vida com a vontade de Deus. Como é bom, né, irmãos? A gente ter discernimento para que em vários momentos da nossa vida nós possamos estar alinhando a nossa vida. Deixar-se Deus fazer a vontade dele nas nossas vidas. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo este versículo. Se tem um capítulo na Bíblia que eu gosto, é Romanos 12, porque ele nos alinha perfeitamente ao que é ser um cristão genuíno, verdadeiro, diante de Deus, né? E esse versículo vem para nos encorajar enquanto cristão, para que nós não venhamos nos conformar de forma alguma com as coisas que têm acontecido no mundo e também dentro da própria igreja. Quando a gente diz assim, ah, mas isso só acontece ali ou acolá, não. Também tem no nosso meio. É nós que temos que discernir. Mas a renovarem suas mentes com a palavra de Deus para discernir e viver a sua vontade. É nisso que nós temos que se encaixar todos os dias. Não nos conformar, irmãos, com isso, mas alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, porque assim nós seremos bênção aonde nós chegarmos, aonde nós estivermos, né? Porque essa é a vontade de Deus. E a gente bem sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Ao discernir a verdade e o bem, podemos ajustar nossas ações e escolhas para viver de acordo com os princípios bíblicos. Isso é tão necessário, não só para hoje, mas toda a nossa vida. Ajustar-se, alinhar-se, deixar-se Deus trabalhar, deixar Deus fazer. Porque a coisa, irmãos, que o controle não está em nossas mãos, está na mão de Deus. É por isso que, quando nós buscamos o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, é para isso. É para a gente compreender que nós não estamos na mão de qualquer um, nós estamos na mão de Deus. Nós não estamos na mão de qualquer um. Nós estamos seguros na mão daquele que governa todas as coisas.
que uma só palavra muda toda a nossa estrutura. E nós temos que confiar plenamente. E o que deixa o respaldo hoje, será se vai acontecer? Será mesmo se Deus vai fazer isso? Ei, tem um pouco de calma. Você está preparado para receber aquilo que Deus quer fazer perfeitamente sobre sua vida? Talvez seja algo tão grande, tão notório, que você não está preparado ainda. Espere um pouco. Esteja atento aos sinais. Saiba identificar o processo. Nós temos que estar atento aos sinais do que Deus está fazendo, para que nós possamos viver de acordo com o que Ele quer, alinhar-se, né? E muitas das vezes nós queremos hoje. Ei, calma. Temos que estar atentos para discernir isso. Outra coisa que nós devemos buscar também e identificar com o discernimento espiritual é o crescimento espiritual. Gente, que bênção. Quando você sabe discernir que você deu um passo à frente, que você rompeu aquilo que você tinha tanto medo. E como está escrito em Colossenses capítulo 1, que diz assim, no versículo 9 e 10, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha que bênção, irmãos. Venhamos nós deixar Deus fazer essa tal grande obra em nossas vidas, para que você possa olhar para você e dizer, eu passei da fase. Eu estou em um novo ciclo. Irmãos, e isso não é só questão de idade, irmãos, é maturidade. Eu estou falando no sentido de maturidade. Porque tem pessoas que estão há 10, 20, 30 anos na casa do Senhor, mas ainda está se rastejando igual um bebê, igual um menino. Mas que nós venhamos deixar esse Deus que pode todas as coisas, nivelar esse crescimento em nós. A própria palavra diz, tornem-se meus imitadores. Tornem-se imitadores de Cristo. Isso é crescimento, irmãos. Ah, mas eu não consigo ser assim. Deixa Deus trabalhar. Dê essa liberdade de Deus trabalhar sobre a sua vida. Ah, porque eu sou assim, pronto. Eu não sei se alguém de vocês já ouviram essa frase. Deixe Deus trabalhar. Você quer tanto experimentar o novo de Deus, então deixe Deus trabalhar na sua vida. E o trabalhar de Deus, muitas das vezes, é dolorido. É dolorido, mas vale a pena. Porque é para o nosso bem. O discernimento nos ajuda a amadurecer na fé, a aprofundar nossa relação com Deus e a viver uma vida mais plena e significativa.
Você já ouviu aquele cristão que diz: eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada? Cresça, comece a fazer para que a sua vida tenha mais sentido. Ah, mas eu não sei, mas a palavra do Senhor diz que ele o capacita. Ele é mestre em capacitar aqueles que se achegam a ele. Aquele que aceita a proporção da palavra dia após dia, o trabalhar de Deus em sua vida. Isso é maturidade. Isso é dizer com toda sinceridade: Senhor, eu não sei, mas me capacita. Eu estou aqui, Senhor, disposto a isso. Para que você tenha uma vida significativa. Aonde você quer chegar. Aonde que Deus quer lhe colocar. Mas como é, Senhor, que eu vou chegar naquele determinado lugar? Se ele disse que você vai chegar, ele vai. Mas deixe ele fazer. Não entre na frente de Deus, não. Deixe ele fazer. Porque quando você deixa ele fazer, você está crescendo. Você está se aprofundando no seu relacionamento com Deus. E é isso que é necessário nesses últimos dias. A gente vê tanta comparação. Ah, porque fulano sabe fazer. Ah, porque ela sabe fazer. Sim, se coloque em posição que você também sabe fazer. Mas identifique o que você sabe fazer. Se encaixe naquilo que você sabe fazer. Que você tem que fazer. Mas muitas das vezes, irmãos, é aquela, digamos assim, uma paranoia. Não, eu quero fazer igual a fulano. Tenho algo para te dizer. O jeito que você sabe fazer nunca vai ser igual a da outra pessoa. Porque Deus dá a capacidade diferenciada a cada um de nós na sua obra. Não igual. Não queira fazer nada igual. Porque não tem como. O que Deus lhe deu é diferente do que ele deu a outra pessoa. Entenda isso e saiba identificar para que você venha crescer em fazer a obra do Senhor Jesus. E para que você tenha uma vida plena e significativa. Sabe aquela coisa de não se intrometer no que o outro está fazendo? Porque o que você sabe fazer não é igual ao que o outro sabe. Jesus lhe capacita diferente, e tudo para a edificação da sua igreja. Já pensou, irmão, se nós fôssemos tudo iguais? Como seria a obra? Mas o Senhor é tão soberano que a cada um ele dá diferenciado. Diferente. E isso é nato do ser humano. A sexta coisa, irmãos, que me chama muita atenção, que quando a gente sabe discernir o que a gente sabe fazer, a gente serve melhor. Tem essa maturidade de identificar para que você venha servir melhor. Em Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que
que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Efésios 6:6 diz assim: não sirvam apenas para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, com alegria, cumprindo de todo o coração as coisas que o Senhor lhes mandar. Irmãos, isso é servir melhor. Isso é ter amor, é ter prazer em fazer para o Senhor, quando nós sabemos identificar, discernir aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer em sua obra, porque para cada um ele deu algo diferenciado. E que nós possamos fazer com alegria para o Senhor. Porque é isso que vale a pena. Você já pensou, você dá o seu melhor. Você já vê em comparação um ser humano olhando para você e dizendo, mas ela serve com alegria, ele serve com inteireza. Imagine o nosso Deus, o que é que ele não acha, vendo nós servindo melhor para ele, para com ele. Nós dando o nosso melhor. Ao compreender as necessidades e os desafios ao nosso redor, podemos usar o discernimento para servir de maneira mais eficaz e impactante. Aleluia. Irmãos, é disso que nós precisamos. Compreender essa necessidade de servir melhor para que seja impactante nas outras vidas. Ser um impacto tão forte que ele possa olhar para a gente e dizer, eu quero servir igual a ele. Eu quero fazer assim como ele faz, com alegria, com prazer, com delicadeza, com disposição. E nós só vamos aprender a servir melhor quando nós compreendermos isso. Que isso é discernir. Eu não estou fazendo para qualquer um, eu estou fazendo para o meu Deus. E isso é que o Senhor requer de nós. É isso que nós temos que todo dia buscar nos preparar a servir a um Deus que entregou por mim e por você o que ele tinha de melhor. Porque só o Senhor poderia fazer isso por nós. E o Senhor Jesus ainda fez melhor, porque ele não parou, ele viveu todo o processo. Ele não olhou para trás. Ele percorreu toda a caminhada. Ele não murmurou, ele não se queixou, ele apenas fez o que ele tinha que fazer. E como está a nossa vida hoje? Saiba discernir, meu irmão. Se você está passando por alguma coisa que às vezes você diz, mas isso já está demais. Tenha um pouco de paciência, porque isso é para a glória do Senhor. Isso é para que gere testemunho diante dos homens. Para que o nome do nosso Deus venha ser glorificado através de nossas vidas. E a conclusão, irmãos, porque a hora também já está avançando, eu acho que eu já até ultrapassei, né? O discernimento é um dom que pode ser desenvolvido através da busca sincera, da oração, do estudo da palavra de Deus e da experiência. Experiência é única, é particular. Cada ser humano tem a sua. Por isso que nós devemos discernir. Ah, porque fulano tem esse dom. Ei, viva a sua experiência. Viva da forma que Deus quer lhe usar em sua obra. Porque cada experiência
é diferente de pessoa para pessoa. É um processo contínuo de crescimento e amadurecimento espiritual que nos capacita a viver de forma mais consciente, sábia e alinhada com a vontade de Deus. Isso é discernimento. Isso é aquilo que nós devemos buscar todo dia diante do Senhor, com sinceridade, através da oração e através do estudo da sua palavra. Se nisso eu errava, hoje eu não vou mais errar, porque eu tenho o conhecimento da palavra de Deus. Se eu fazia isso, hoje eu não faço mais, porque a palavra do Senhor diz isso. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos vendo, nós sabemos, mas a prática em si não está sendo vivenciada. Aí choca. Eu sou cristã, mas eu estou fazendo isso. Mas a Bíblia diz que eu não devo fazer. E aí? Causa dúvida naqueles que estão nos vendo. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ser como a carta, o livro. Nós somos como um livro diante da sociedade. Eles estão nos lendo. E para que nós possamos ter isso, nós temos que ter discernimento. Não, isso eu não posso fazer. Isso eu sei que eu não devo fazer. Falho nós somos. Imperfeito nós somos, sim. Mas dia após dia o Senhor está nos aperfeiçoando para o pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Era isso que o Senhor colocou no meu coração. E eu agradeço pela essa rica oportunidade. Estou aqui. No dia que tiver uma necessidade, eu estou aqui. No dia que o Espírito Santo disser, convida a irmã está aqui. Que Deus possa estar abençoando, que Deus possa nos ensinar dia após dia a buscar e também identificar o discernimento espiritual para com as nossas vidas. Porque a palavra diz que nos últimos dias ia aparecer as pessoas que iam enganar até os escolhidos. E é por isso que nós devemos estar atentos. Porque o inimigo da nossa alma, ele vai querer nos enganar todos os dias. Mas nós temos que saber discernir tudo isso. Em nome de Jesus.